Bem-vindo de volta. Estamos novamente com o Tenente-Coronel Daniel Davis, veterano de combate em 4 missões e apresentador do programa Daniel Davis Deep Dive no YouTube, cujo link deixarei na descrição. Obrigado por voltar ao programa. Estamos vendo muitos desdobramentos. O Irã declarou que o Estreito de Hormuz está aberto, e Trump aparentemente tuitou que ele está aberto e nunca mais será fechado, embora mantenha o bloqueio ao Irã. Então, o que exatamente está acontecendo? Isso é paz ou talvez um pouco prematuro dizer isso? É muito prematuro. Ainda há uma porção de coisas que precisam acontecer. Em primeiro lugar, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Arghachi, nesta manhã, ao anunciar que o Estreito de Hormuz estava reaberto de acordo com as condições estabelecidas quando foi feito o cessar-fogo original, disse que isso dependia de agora haver um cessar-fogo no Líbano. Então eles disseram, certo, agora que vocês fizeram isso, nós faremos aquilo. E ele especificou que seria apenas durante o período do cessar-fogo, que expira, acho que no horário dos Estados Unidos, à meia-noite de terça-feira, quarta-feira de manhã no horário local, acredito. Isso nos dá apenas alguns dias para que ele permaneça aberto. Portanto, nenhum desses petroleiros, nenhuma dessas empresas, nenhum desses países vai simplesmente começar a enviar petroleiros pelo Golfo agora, eu acho. Agora, pode haver alguns que estejam, provavelmente aqueles que já estão cheios e apenas flutuando por aí. Eles provavelmente adorariam sair. Então talvez apareçam alguns, mas não vai haver exatamente uma enxurrada de pessoas saindo, porque nenhuma das condições foi atendida. Em seguida, quase imediatamente, o presidente Trump respondeu a uma reportagem do Axios, que dizia haver um acordo na mesa em que os Estados Unidos pagariam 20 bilhões de dólares pelo material reprocessado. Não seria exatamente caracterizado dessa forma. Seria um descongelamento de ativos iranianos, em troca de eles entregarem todos os 400 e tantos quilos de material reprocessado a 60%, e assim por diante. Trump imediatamente publicou outra declaração no Truth Social dizendo, não, isso não tem absolutamente nenhuma verdade. Vou pegar todo aquele material reprocessado, não vou dar $1 por isso. Não liberaremos nenhum dos fundos, e assim por diante. Isso parece tirar o oxigênio do que poderia ter sido uma oportunidade, porque o presidente havia exercido muita pressão. Ele destacou especificamente que pressionou Israel para que aceitasse esse cessar-fogo. Ele disse algo como, eu disse para eles fazerem isso, em letras maiúsculas ou algo assim, e que eles simplesmente teriam que ficar quietos. Não me lembro exatamente da frase que ele usou, mas ele foi claramente enfático ao dizer que mandou Israel fazer isso, e depois fez questão de afirmar que isso não tinha relação com a abertura do Estreito de Hormuz. Eu não sei se ele só quer receber o crédito por isso. Eles dizem, não, eu fiz isso por conta própria, não foi por causa daquilo. Eu não sei. Abbas Arghachi disse que foi definitivamente por causa daquilo. Na verdade, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ibrahim Al-Fakhar, disse que isso depende da implementação de certos termos e condições, que o cessar-fogo no Líbano se mantenha e que, se o bloqueio naval continuar, será considerado uma violação do cessar-fogo. Então ele está dizendo que os Estados Unidos não podem manter o bloqueio aberto, ou isso será uma violação. Mas o presidente Trump disse que ele continuaria. Ele está dizendo que o Estreito de Hormuz está aberto para todo o tráfego que quisermos sair, mas vai permanecer fechado para o tráfego iraniano. Então vamos esperar para ver como isso vai se desenrolar. Mas o lado iraniano disse que até isso depende de 3 coisas. Ele disse primeiro que os navios devem ser comerciais e que a passagem de qualquer navio militar é proibida e que os navios e suas cargas não podem estar ligados a nenhum estado beligerante. Então essa é uma limitação bem grande. Os navios têm que passar pela rota designada pelo Irã, porque aparentemente há algumas minas lá, e eles querem garantir que nada seja atingido. E então ele disse que os navios devem ser coordenados com as forças iranianas responsáveis por essa passagem.
Conforme o Comando Central dos Estados Unidos confirmou antes da guerra, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica controla o Estreito de Hormuz. Então veremos como isso realmente vai se desenrolar, porque ambos os lados estão dizendo coisas muito diferentes. Agora o mercado de petróleo está eufórico. Caiu quase 12% imediatamente após esses dois anúncios. Mas você sabe, o diabo mora nos detalhes, como dizem, e esses são diabos bem grandes. Concordo. Como sempre, isso nos vendeu um grande otimismo, e acho que Trump também é bom em fazer o preço do petróleo cair. Mas, como eu disse, pode ser um pouco prematuro. Ao mesmo tempo, vemos que o cessar-fogo no Líbano provavelmente não vai se manter, e também há indícios de que os Estados Unidos podem estar se preparando para uma retomada das hostilidades. Eles estão até falando agora sobre uma possível invasão terrestre. Você acha que isso está em pausa agora? Que, as negociações parecem estar avançando? Ou acha que isso é, apenas uma pequena pausa antes de seguirmos em frente? Tudo está acontecendo simultaneamente. Há movimento no campo diplomático, há movimento no campo político e há movimento no campo militar. Tudo está avançando como se nenhum dos outros esforços fosse dar certo. E eles vão executar aquele que parecer oferecer o melhor resultado para o seu lado. Então não há dúvida, vimos em relatórios de fontes abertas que o lado iraniano tem feito todo tipo de escavação. Muitos dos sistemas de túneis que atingimos, muitas dessas encostas de montanha, muitas dessas cidades subterrâneas de mísseis, eles estão realizando trabalhos de reprocessamento. Eles também estão movimentando recursos, provavelmente de um túnel para outro, ou algo assim, para redistribuir. Estão se preparando para mais. Provavelmente estão o mais rápido que podem, fabricando mais drones e mais mísseis, na medida em que conseguem. Os Estados Unidos estão definitivamente fazendo a mesma coisa. Temos visto muito tráfego aéreo, forças adicionais enviadas para a região, mais navios. Então estamos claramente continuando a reforçar. Todos os indícios apontam para isso, incluindo o secretário da Guerra ontem dizendo: estamos prontos e preparados para agir quando este cessar-fogo chegar ao fim. O presidente Trump, ontem, em frente à Casa Branca, foi questionado especificamente sobre o que acontecerá quando o período de cessar-fogo terminar. Você vai retomar as hostilidades? E sem hesitar ele disse sim, com certeza. Agora, provavelmente ele disse isso para aumentar a pressão nas negociações ou algo do tipo, mas foi isso que ele disse. Foi o que o secretário da Guerra disse, e é isso que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão fazendo. Eles têm enviado rápida e intensamente mísseis interceptores e mísseis ofensivos adicionais, sejam JASSMs, Tomahawks, SM-2 ou SM-3. Todos os tipos de sistemas de armas foram reabastecidos para que, caso a ordem seja dada, eles retomem o combate e continuem a guerra de onde parou. Então, tudo tem acontecido simultaneamente. E claro, os diplomatas estão trabalhando arduamente. Obviamente, muita coisa tem acontecido nos bastidores. O presidente Trump mencionou várias potências do Oriente Médio, agradecendo-as nesta manhã no Truth Social depois de fazer aquela publicação, indicando que há uma diplomacia multilateral em andamento. Todos estão tentando encontrar uma saída para isso. Então, a questão é, qual lado vai conseguir? Temos uma janela de tempo muito estreita. Estamos falando de 4 dias antes que isso chegue ao fim. A menos que as partes concordem em estender, o que eu acho que tem uma probabilidade de 75%, porque ambos os lados têm alguma vantagem em fazer isso, tanto em termos de mais preparação militar, quanto de mais fôlego e espaço para negociações. Mas quero dizer novamente, quando você vê que as condições estabelecidas por Trump e pelo lado iraniano sobre o que significa o estreito estar aberto são incompatíveis. Então um dos lados vai ceder ou o outro. Porque caso contrário o estreito não está realmente aberto se os dois lados não concordarem. E então com esse vai e vem, veremos nesses rastreadores quantos navios realmente saem.
Há uma enxurrada de navios saindo ou não. Quero dizer, até agora, nada está acontecendo. Mas tivemos uma série de postagens conflitantes nas redes sociais, então veremos o que realmente acontece na prática. Mas ainda assim, esse contraste e também essa postagem de Trump no Truth Social estão sendo muito explícitos. Sim, os iranianos deixaram claro, não encerraremos nosso bloqueio. De novo, pode ser apenas uma demonstração de força ou um apelo ao próprio público dele, porque ele realmente precisa vender, mais ou menos, uma vitória de que os Estados Unidos estão no comando. Mas no Irã, se eles virem isso como uma violação completa que não se encaixa no acordo mais amplo, você espera que eles levem isso adiante? Ou por que os iranianos de repente se tornaram tão tolerantes, tão dispostos a atender essas exigências? Bem, vamos ver o quão lenientes eles são. Quero dizer, aquela declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores deles não soou nada leniente. Soou muito restritiva e muito exigente. Ele disse, ou é uma via de mão dupla, ou não é via nenhuma. É por isso que eu digo que isso é incompatível com o que Trump disse, porque ele afirmou que é uma via de mão única, do jeito dele, e que eles vão abrir tudo enquanto ele mantém tudo fechado. Mas isso é o oposto do que os iranianos estão dizendo. Então vamos ver o que realmente acontece. Talvez nem esteja aberto de fato. Talvez isso seja apenas, como eu disse, uma troca de postagens nas redes sociais que não se traduz em nada concreto. Esse é um grande problema aqui, porque Trump já foi declarado dentro do jogo. Trump também disse que o Irã prometeu que nunca mais fecharia o Estreito de Hormuz. Ele afirmou que eles definitivamente vão nos entregar toda a sua poeira nuclear, como ele chama. Nenhuma palavra sobre isso por parte dos iranianos. Então é de se perguntar por quê. Em que se baseia toda essa confiança do presidente Trump? Será que ele está revelando algo que deveria permanecer em segredo? Está deixando as pessoas saberem o que realmente está acontecendo nos bastidores? E depois descobriremos que é verdade? Ou será que isso é apenas algo que ele espera que seja verdade? E está tentando afirmar, se eu disser isso o suficiente, vai se tornar verdade. Infelizmente, já tivemos experiências com ambos os tipos de situações, então também não sabemos o que isso vai significar. Em resumo, há muita ação verbal, muitas palavras escritas, mas até agora, nenhuma concreta. Na verdade, falando sobre o bloqueio dos Estados Unidos, eu estava olhando hoje de manhã um daqueles rastreadores de navios que mostram todo o tráfego entrando e saindo do Golfo. Eles fizeram uma espécie de lapso de tempo dos últimos 3 dias do bloqueio dos Estados Unidos e mostrava que ainda há vários navios sancionados pelos Estados Unidos que haviam saído do Golfo. Afirmamos que 13 ou 14 navios haviam sido obrigados a voltar, mas o gráfico mostrava vários realmente passando pelo Golfo e saindo além da linha do bloqueio. Então quero dizer, você me diga, isso foi realmente um bloqueio ou não? Eu não sei. É difícil dizer. É uma guerra de narrativas tão intensa que a realidade se torna difícil de enxergar. Mas parece muito improvável que os iranianos desistam de seu material nuclear sem nada em troca, porque assim só se deixariam mais fracos e com uma posição pior para negociar depois. E sabe, quero dizer, eu iria tão longe a ponto de dizer que não há nenhuma chance disso, de que eles simplesmente vão entregar aquilo. A menos que entreguem, vai haver algo substancial em troca. Acho que acabaram-se os tempos em que o Irã dizia, tudo bem, faremos o que mandarem, vamos capitular e nos submeter para acabar com a luta aqui. Acho que o que aconteceu com a Operação Martelo da Meia-Noite, o ataque israelense em 2025, e agora este, levou-os a concluir que é inútil confiar que os Estados Unidos façam algo de boa vontade, ou pensar que, sendo contidos, isso vai nos conter. Acho que agora eles veem que isso só vai nos encorajar a fazer mais depois, quando tivermos mais munição reabastecida ou algo assim.
Então não acho que eles vão deixar isso passar. E é um grande problema, a menos que recebam algo bastante significativo em troca, algo que inclua até uma forma de garantia de segurança e algum tipo de reparação. Então, mesmo quando falam em abrir o estreito aqui, aparentemente isso não significa que não vão cobrar um pedágio, mesmo pelas coisas que permitirem sair. Eles ainda precisam manter isso, porque vão tentar gerar, sabe, alguma receita também. Mas veja, há esses cartazes e outdoors espalhados por prédios em Teherã, outdoors mostrando uma mão segurando o Estreito de Hormuz. E acho que isso está surgindo como um símbolo da resistência e da atitude desafiadora deles, dizendo, nós é que temos a vantagem aqui. Então a ideia de que eles simplesmente vão abrir mão disso e depois recuar, voltando a qualquer versão do que era antes, é inconcebível para mim. Simplesmente não consigo imaginar que haja qualquer chance de eles fazerem isso, porque isso, junto com sua força de mísseis, tem sido a verdadeira demonstração de que eles possuem uma influência real aqui e de que não podem mais ser coagidos, já que jogaram bem essa carta. Simplesmente não acho que haja qualquer chance de eles recuarem, embora seria tolice fazê-lo. E até agora, eles não demonstraram ser tolos. Então, veremos o que eles conseguirão extrair em troca de qualquer ideia de abrir mão desse material reprocessado. Bem, parece que a possibilidade de um cessar-fogo aqui, ou de prolongá-lo, ou de chegar a um acordo de paz permanente, parece um tanto improvável. Espero estar errado quanto a isso. Posso estar errado, mas se não estiver, acabaremos voltando a essas hostilidades. Como você acha que isso vai se desenrolar? Porque, por um tempo, muitas pessoas disseram que uma invasão terrestre do Irã parece uma ideia tola, dada a geografia, o tamanho do território e muitas outras variáveis. Mas você acha que uma invasão terrestre poderia acontecer agora? Não, não há nenhuma chance disso, porque não temos capacidade para tanto. Quero dizer, fisicamente precisaríamos de 400 ou 500 mil soldados no total, apenas para montar uma possibilidade minimamente crível de uma invasão terrestre, com a possibilidade de tomar aqueles locais, capturar a capital e assim por diante. E as enormes cadeias de montanhas que atravessam toda a parte ocidental do país tornam isso praticamente uma impossibilidade física para um exército tentar invadir e avançar por ali. Simplesmente não há rotas de acesso por aquela região. E mesmo assim, alguns disseram, está vendo, é por isso que não deveríamos ter deixado o Afeganistão, porque há algumas planícies e tal. Seria possível entrar pelo lado leste do país. E você poderia avançar em direção ao oeste. Mas mesmo olhando para isso, é uma área muito estreita. Seria como passar por um corredor de fogo. Seria quase morte certa atravessar, porque você estaria em uma galeria de tiro. Eles poderiam manter o terreno elevado em ambos os lados, então nem isso realmente se sustenta. Portanto, a única coisa que nossas tropas em solo podem fazer agora é algum tipo de incursão. Talvez fosse possível tomar a ilha de Karg, mas isso teria um custo extremamente alto e seria, na melhor das hipóteses, algo precário. E eu diria que não haveria chance de mantê-la a longo prazo. Seria como quando o lado ucraniano fez aquela incursão na região de Kursk, na Rússia. Eles conseguiram fazê-lo por um período de tempo e por acho que 7 meses mantiveram algum território lá. Mas eles já estavam condenados desde o início, porque a Rússia, o país inteiro lá, só precisava apertar o cerco aos poucos. E foi exatamente isso que fizeram. Seria a mesma coisa aqui, mesmo que conseguíssemos por um momento tomar Karg ou Bandar Abbas, por exemplo, ou qualquer outro alvo pontual em qualquer ponto da costa. O que teríamos ganho com isso? Assim como o que o lado ucraniano ganhou ao manter aquele pedaço de território. Não ganhou nada, e isso lhes custou muito caro. Seria o mesmo para nós aqui. Então sim, temos a capacidade e o número de tropas para, teoricamente, tentar tomar algum território, mas seria uma vitória efêmera, nem mesmo uma vitória de pirro.
Seria um sucesso tático temporário que geraria um fracasso estratégico. Portanto, não há nenhuma opção terrestre racional para os Estados Unidos aqui. Então, considerando que essa é a situação em que estamos, como você vê a possibilidade de realmente acabar com esta guerra? Bem, esse é o problema, porque do meu ponto de vista, há algumas opções que o presidente Trump tem, e todas são ruins. Assim que embarcamos nessa guerra, qualquer análise sensata teria mostrado, ainda na fase conceitual, que não há solução militar aqui. Não existe um caminho pelo qual se possa impor a obediência para conseguir o que se quer, seja o assassinato do líder ou uma grande campanha de bombardeio de choque e pavor. O país é simplesmente grande demais. Como você já disse inúmeras vezes, até mesmo no meu programa, ele é quase do tamanho de uma boa parte da Europa Ocidental, e o terreno é péssimo para uma ofensiva lá. Portanto, foi tolice desde o início pensar que isso seria possível. Mas fizemos mesmo assim. Seguimos adiante e agora estamos onde estamos. Se deveríamos ou não ter feito isso, já não é mais a questão. A verdadeira pergunta agora é: o que vem a seguir? Porque uma vez que você já está envolvido e comprometido com o curso de ação e não tem um componente terrestre nem para ameaçar algo em solo, a questão passa a ser o que podemos fazer agora. Como eu vejo, há 3 possibilidades principais. Uma é que Trump negocie um acordo em termos minimamente aceitáveis para o lado iraniano. E vejo, o plano de 10 pontos deles é a base a partir da qual estão dispostos a conversar. Eles não vão conseguir todos os 10 itens. Eles não têm ilusões quanto a isso. É a lista de desejos mais ambiciosa deles. Mas há algumas coisas ali que provavelmente são inegociáveis. O controle do estreito, ou pelo menos uma situação de pedágio, provavelmente está na lista. Algum tipo de garantia de segurança e reparações de alguma forma, seja o descongelamento de seus ativos ou outra coisa, como cobrar esse pedágio, talvez sejam esses tipos de coisas. E manter seus mísseis e seus aliados. Esses eu acho serão os pontos inegociáveis deles, as coisas que eles precisam obter. E Trump vai ter que concordar com alguma versão disso. Ele pode disfarçar da forma que quiser em casa, mas não há muitas pessoas no seu grupo ou em Israel que ficariam caladas sobre isso. Consigo imaginar Israel fazendo o que fosse necessário para sabotar as coisas se ele começasse a seguir por esse caminho. A outra opção é ele dizer, certo, quer saber, vou dobrar a aposta. Então, quando esse período chegar ao fim, seja na próxima quarta-feira ou se conseguirem uma prorrogação, tanto faz, em algum momento vai acabar. E então ele diz, vou dobrar a aposta e vou te mostrar uma tempestade de fogo como você nunca viu antes. E eu vou explodir tudo. Você sabe, todos esses alvos, sistemas de energia, infraestrutura, vamos lançar o inferno sobre vocês, a menos que aceitem alguma versão do nosso plano de 15 pontos. E então ele pode dizer, vou tentar isso só para ver se funciona. O Irã tem sido inequívoco sobre o que faria nesse caso. E até agora, todas as vezes que disseram algo, desde antes do início desta guerra, que se fossem atacados fariam tal coisa, cumpriram exatamente o que prometeram. Portanto, não há motivo para pensar que desta vez seria diferente, que não responderiam na mesma moeda aos países do CCG, a Israel, aos nossos ativos na região e assim por diante. Seria um apagão total para a indústria do petróleo por um longo período, independentemente de o Estreito de Hormuz estar aberto ou fechado. Esse é o número 2. E então acho que talvez o número 3 seja ele dizer, vamos jogar no longo prazo, vou manter esse bloqueio e vamos ver quem consegue aguentar mais tempo. Vocês conseguem aguentar já que estamos parando tudo? Vamos impor novas sanções. Teremos, como ele chamou, a Operação Fúria Econômica, e então veremos quem consegue resistir por mais tempo. E ele pode calcular, acho que podemos aguentar mais do que eles. Essa é uma jogada ruim. Mas como eu vejo, esses são os 3 grandes cenários. Não vejo outra alternativa viável. E todos são ruins para os Estados Unidos.
Poderíamos analisar cada um deles, mas não há uma boa opção. É isso que precisamos entender. Não há uma boa alternativa, nenhuma narrativa de vitória que possa surgir, não importa o que o presidente Trump diga. E ele vai falar, não importa o que faça. Mas se ele escolher, eu acho, a opção B ou C, estaremos em uma situação muito difícil. E o mundo também, economicamente. Então a opção A é a melhor entre as opções ruins. Ela tira as coisas da mesa e permite que ele volte a se concentrar nas eleições de meio de mandato. E sabe, como em tudo mais, ele vai ter que engolir muito orgulho aqui. Vai enfrentar muita pressão interna, mas há tantos outros assuntos aqui nos Estados Unidos. E as pessoas vão se voltar para outra coisa. Ele é bom em mudar a narrativa, de qualquer forma. É isso que ele deveria fazer. Vamos ver o que ele faz. Parece um pouco estranho. Bem, considerando que há um cessar-fogo no Líbano como parte dessas negociações, isso basicamente dá um direito de veto aos israelenses, porque eles podem rompê-lo a qualquer momento e então as negociações desmoronam. Mas vamos manter o otimismo por um instante. Espero que Trump escolha um caminho sábio e ponha fim a esta guerra. Quanto dano já foi causado? Porque a situação energética global está bastante ruim e agora estamos vendo impactos massivos ao redor do mundo, e também com os fertilizantes. Isso é algo que realmente começa a me preocupar. Quero dizer, até que ponto já estamos enredados nesses problemas? Sim, eu tinha um ex-comodoro britânico que agora é especialista na área de energia desde que se aposentou no Reino Unido. Ele argumentou, e vários economistas também têm dito isso, e mostramos alguns deles recentemente em nosso programa, que o comodoro Steve Jeremy disse: "Olha, acho que isso já está definido. Mesmo que tudo acabe na próxima quarta-feira e tenhamos um milagre diplomático, na visão dele, a recessão já está garantida por causa da forma como as situações econômica, energética e de fertilizantes que você mencionou têm efeitos cumulativos. Mesmo que acabe na próxima semana, mesmo que o estreito se abra completamente hoje, ainda assim isso vai nos atingir." Vai levar meses, pelo menos alguns meses, para reativar todos esses petroleiros e colocá-los de volta em operação. 5 dos 6 países do CCG já haviam suspendido ou reduzido drasticamente sua produção de petróleo, interrompendo fisicamente a extração porque ficaram sem espaço de armazenamento. Portanto, isso precisa ser revertido, e esse é um problema muito mais difícil do que pode parecer. Vai levar um tempo até que o fluxo volte a acontecer. Mesmo depois que as seguradoras disserem, certo, estamos dispostas a assumir o risco novamente, e que as transportadoras estejam prontas para assumir o risco financeiro. Então há muito que precisa acontecer, mesmo depois que tudo estiver funcionando, para finalmente fazer o fluxo voltar a algo próximo do que era em 27 de fevereiro. Muitos meses no futuro. Isso significa que todos os problemas que já existem vão se agravar. Concordo com você que a questão dos fertilizantes pode ser uma das maiores, junto com o hélio, porque ambos têm impactos econômicos e na segurança alimentar. As pessoas estão plantando agora, inclusive nos Estados Unidos, na Ásia, nas Filipinas e na Austrália, pelo que tenho visto, mas estão fazendo isso com menos fertilizante do que precisam e a um custo mais alto. E claro, o diesel também. Tudo isso está aumentando o custo de produção de alimentos. Mas então, quando chegar a época da colheita no outono, você não vai conseguir colher tanto. Isso vai gerar escassez. E essa escassez vai durar até a próxima temporada de plantio. Esses são problemas que terão efeitos por muitos e muitos meses, até o próximo ano, pelo menos. E tudo isso junto pode causar uma possível recessão econômica, uma recessão global. Se isso não for resolvido em breve, poderia enfrentar a possibilidade de uma depressão.
Sim e não. É bem, em retrospectiva, depois que esta guerra acabar, não haverá como olhar para trás e considerar nada disso um sucesso. Mas ainda vale a pena ser pelo menos um pouco otimista em relação aos esforços que estão sendo feitos. Acredite em mim, eu também quero ser otimista, porque qualquer espaço diplomático que tenha sido criado aqui nos dá uma chance de resolver isso para que não enfrentemos o pior dessas consequências mais adiante. E isso deve ser apoiado com entusiasmo. E eu certamente apoio. Mas sendo realista, ainda estaremos em apuros. Não há uma boa saída para isso, e não há como escapar sem alguns problemas. A questão é, quão grandes serão esses problemas? Bem dito. Era isso que eu estava tentando dizer. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você precisa ir, então obrigado mais uma vez. Sim, a Privilege Night. Muito obrigado. Eu sempre agradeço a você, Glenn Dissing. Obrigado.